nosso chefe do Oriente. Salve, meu irmão de fé! Meu nome é Sérgio Navarro Teixeira, eu sou o comandante da Fraternidade Umbandista Luz de Aruanda, de Barra Mansa. Estamos aqui mais uma vez com pro nosso papo, com as nossas reflexões sobre a Escola de Mestre Mirim, a bela Escola de Mestre Mirim. Hoje vamos falar do grau de Abareguaçu. Um cabeça de Abareguaçu não se fabrica, não cai do céu. Ele é fruto de anos de dedicação. A Escola de Mestre Mirim é a escola da vida. Então é uma vida dedicada à Umbanda, dedicada ao seu conhecimento, ao seu crescimento. Nós estamos falando de mais de 10 anos, 15 anos. É uma vida. E se o médium tem missão de ser um cabeça de Abareguaçu, ele vai calmamente, vai se desenvolvendo e um dia, se for a missão dele, será promovido para a dura missão de ser um cabeça de Abareguaçu. Ser um cabeça de Abareguaçu, então, é fruto dessa caminhada de volta mais de 10 anos, onde vai se aprendendo, onde vai se dedicando, vai sofrendo, vai crescendo. Ele já viu mudar muita coisa na vida pessoal dele. Ele não é a pessoa que começou lá atrás como iniciante, lá no primeiro grau. Ele viu mudar-se pelos anos as transformações de dentro para fora, modificar esse ser. Ele cresceu, ele mudou na vida pessoal, na vida profissional, na vida emocional, principalmente na sua relação com o divino, na sua relação espiritual. Já viu e ouviu muita coisa, teve dúvidas, teve medo, mas foi sendo pequeno, aprendendo a ser pequeno, que ele foi superando cada prova e foi se tornando fortalecido nas provas da vida. E aí encontrou em si as forças e a estabilidade pelo contato maior com a sua espiritualidade própria, com a sua centelha de vida. Isso é o crescimento. Abareguaçu é maturidade. Esse é o sinônimo de Abareguaçu. Um cabeça de Abareguaçu é maturidade. Maturidade, cada um desperta no seu devido tempo. Até pela formação nas giras, dá para perceber que um cabeça de Abareguaçu é formado junto da cabeça do terreiro, lá na frente do terreiro, próximo ao comando, próximo à cabeça do terreiro. Inclusive, no tempo de seu Benjamin, de Caboclo Mirim, os comandantes das filiais, das casas que formavam a organização, eram os cabeças de Abareguaçu. Esses eram os comandantes de fato de cada casa. Por isso, quando a gente fala em comando, fala em cabeça, nos vem a lembrança de Xangô, o senhor da cabeça. Xangô. Seu papel na tenda, então, o papel hoje de um Abareguaçu na tenda é entender as necessidades de cada momento na tenda, dos filhos, de organizar o terreiro. É aquele que traz a vibração espiritual do Morubixaba, o CCT, cabeça de Morubixaba, o CCT, é a referência espiritual. A aplicação dos princípios espirituais trazidos pelo Morubixaba são passadas pelos Abareguaçus. Esses trazem a luz divina aplicada na realidade material do terreiro.
Eles organizam, eles agregam em torno de si os filhos, agregam essa comunidade pela sua maturidade, eles agregam em torno do ideal da tenda, os ideais da tenda, os ideais espirituais, os ideais de caminho de progresso espiritual trazido naquela comunidade. Esse é o papel da Abareguaçu, estar ali junto do terreiro, agregando a sua comunidade em torno de grandes ideais, dos maiores ideais da espiritualidade. Não precisa um cabeça de Abareguaçu ser um doutor da lei, não precisa ser um profundo conhecedor de teologia. Isso não é essencial. Isso não é essencial. Mas ele deve ter em si a capacidade de compreensão das coisas em torno dele, o que acontece em torno dele. Ele tem de conhecer as mudanças vibratórias, as mudanças nas marés, na sua vida pessoal, na tenda, os fluxos, os refluxos energéticos. Tem uma sensibilidade em torno do que acontece em torno de si. Ele tem de conhecer isso principalmente de uma forma intuitiva, porque essa sabedoria intuitiva vem do alto, é a conexão da sua vontade de saber com a energia maior do plano espiritual. É entender através da mente espiritual e não dessa mente nossa, do plano racional. Então essa intuição lhe diz como as coisas devem ser. Essa intuição é o conhecimento da linguagem espiritual, da linguagem dos guias que trabalham há anos com ele, que não precisam necessariamente de palavras para lhe passar as coisas que acontecem em torno de si, do plano invisível. É conhecimento. Xangô na nossa escola é conhecimento. Essa é a vibração do Abareguaçu. Ele já detém um conhecimento, uma intuição, um conhecimento maior, espiritual, que ele mesmo às vezes não sabe de onde vem. Porque, como eu disse, não está nos livros, não há nenhum manual de instrução. Mas ele simplesmente sabe, ele sente, ele sabe. Pela maturidade da escola da vida, ele sabe o que está dizendo. Então, esse grau, conhecimento, é um grau regido por Xangô. Xangô, o Senhor da Montanha, na Umbanda, o Senhor da Pedreira, o Senhor da Montanha. Mas da mesma forma que Xangô, o Senhor da Montanha, eu vou querer trazer aqui uma analogia com outro Senhor da Montanha, um outro personagem, a vida simbólica de outro personagem, o personagem mítico, né, da Bíblia, Moisés. Moisés é o símbolo do iniciado maior, tal qual um cabeça de Abareguaçu, o iniciado maior. Moisés, até pelo nome Moisés, se você for procurar estudar a composição do nome Moisés, desse símbolo, desse ser mitológico, não quero dizer que Moisés existiu, a pessoa Moisés, mas é um símbolo, é uma história simbólica. Moisés significa moi significa água, e Ézis significa salvo, aquele que foi salvo das águas. Quem conhece a história de Moisés desde a sua origem no cesto nas águas, encontrado pela família real egípcia, até aquele que atravessou as águas na maturidade e não se afogou e superou as águas. Esse é o iniciado maior. Aquele que supera as águas. Aquele que é o símbolo do grau, no último vídeo, do grau de Abaré. Ele superou as águas e se tornou um Abareguaçu. E o cabeça de Abareguaçu, salvo das águas, superando as águas, renascido das águas, tem a missão de subir de nível, de subir a montanha, de estar face a face com Deus, com a luz divina, junto, num nível maior, junto da luz divina. Esse é o simbolismo de subir a montanha. Então, estar na montanha é ter uma visão maior das coisas. Estar na montanha é entender o percurso do caminho de uma vida, olhado de cima, como um todo. Você sabe de onde você veio, você
vislumbra para onde o caminho vai, para onde se vai, ter uma capacidade ampla de conhecimento, ter uma visão ampla das coisas, ter uma visão ampla da vida de todos nós. E essa visão ampla nos faz diminuir, ver de longe, ver de cima, ver com distanciamento essas vicissitudes, essas pequenas coisas da vida material de cada um de nós, que para muitos são uma tempestade, mas que para um cabeça de abaré tem que ser uma tempestade num copo d'água, tem que ser vista com distanciamento, vista com perspectiva. E aí ele vê como são pequenas as coisas, como tudo vem e tudo passa. Não se precisa supervalorizar as vicissitudes da vida material, as provas que todos nós vamos viver na vida material. E assim se percebe que você se torna soberano da sua vida, senhor da sua vida, rei da sua vida, Xangô, senhor do seu destino, porque você, com o passar do tempo, soube aplicar com sabedoria o seu pensamento, a força do seu pensamento, soube construir, usar um pensamento de forma construtiva, de forma a não jogar contra, a produzir, a canalizar a intuição divina, canalizando, trazendo como pedra, como as tábuas da lei, junto de si, o verbo divino. Você está na montanha e vai trazer as tábuas da lei junto de si, o verbo divino junto de si, vai saber aplicar bem essa intuição espiritual na sua vida, vai agregar. Xangô é poder agregador, vai agregar porque sabendo usar bem o seu pensamento, você vai botando pedra sobre pedra, sobre pedra, sobre pedra. E aí você vai botar bem fundamentado, bem estruturado. Cada etapa vai se somar à outra. E aí você não vai destruir tudo e começar do zero. Que é o que muitos de nós fazemos uma encarnação inteira. Construímos algo, são chamados castelos de areia, né? Castelo de cartas. Uma coisa frágil que toda hora volta para o zero. E ao voltar para o zero você tem que começar tudo de novo. Filho de Xangô aprendeu a usar bem a mente e vai botando com forma sólida, pedra sobre pedra, consolidando, construindo a gruta de Mamãe Oxum, construindo a sua fortaleza íntima pela boa aplicação do seu pensamento que consolida, que fortalece. Então, reparem como a vida simbólica de Moisés é a vida do iniciado. Ela resume a vida do iniciado, resume o que nós temos falado nos últimos vídeos, nos últimos graus daqueles que seguiram no sacerdócio da escola de Mirim, que fizeram o primeiro juramento de Abaré Mirim, de Abaré, e agora nós estamos falando dos Abaré Guaçus, os cabeças de Abaré Guaçus. Olha como a vida simbólica de Moisés resume o caminho do iniciado. Moisés começou como um guerreiro lutando para se libertar, para seguir o seu caminho de iniciação, o seu caminho de crescimento. Ele domina a serpente. A serpente, que é o cajado de Moisés, é uma serpente, simboliza a serpente, o poder sobre esse plano físico, dominado sobre a mão de Moisés, o cajado, é o domínio sobre a matéria. Ele domina a serpente, ele se liberta da escravidão, segue o seu caminho evolutivo, segue o seu caminho em busca da terra prometida, do caminho de libertação. Ele domina o fogo, ele como as imagens que nós estamos vendo, ele domina o fogo, ele usa o fogo para defesa. Poder de Ogum, do Abaré Mirim, usa o fogo para defesa, não para guerra, para defesa do bem, para impor o bem. Mas em dado momento, ele tende a ter fé, ele tende a confiar, tende a atravessar o oceano infinito
tem de confiar que não vai morrer, que não vai se afogar, que vai transpor uma etapa. E ele vai às águas, atravessa as águas, ele tem fé, ele vai usar da sua fé e vai conduzir a si próprio como exemplo através das águas, com fé. E com fé, seguindo o seu caminho evolutivo, Moisés, o iniciado, vai chegar ao outro lado e vai, na sua próxima missão solitária, encarar a montanha, subir de nível, vai junto de Deus, ouvir Deus no seu coração e vai trazer, como eu disse, a palavra de Deus junto do peito, como Xangô, junto do peito. E aí sim, esse verbo divino concretizado, ele vai ter condição de levar aos planos inferiores, vai ter que levar a sua comunidade. É o verdadeiro comandante, o verdadeiro sacerdote que vai conduzir a sua gente, levar a palavra divina, a luz divina à sua gente. Esse é o símbolo do iniciado, é o símbolo, como eu disse, do cabeça de Abaréguaçu. Levar as tendas, era o antigo comandante das tendas, faz na tenda, traz na tenda a realidade divina. Sobre a luz de um Morubixaba, que está em outro nível, e aí a gente vai ter no futuro uma oportunidade de conversar sobre o cabeça de Morubixaba, que não tem de exercer esse papel de liderança, de estar junto dos filhos e agregar os filhos em torno de um ideal, é do cabeça de Abaréguaçu, que vai com seus guias fazer com que todos estejam em harmonia, equilibrados, aplicando bem a lei, os fundamentos da casa, da escola, da teologia, do divino aplicado na tenda. Essa é a mensagem de hoje, é um pequeno resumo, como eu disse, esse espaço aqui, sempre digo isso, é um espaço informal, onde a gente pode bater um papo, não dá para se aprofundar, isso é só um papo, bem de leve, mas que fica a reflexão para cada comandante de tenda, para cada cabeça de Morubixaba, cada CCT, para que encare os graus de uma maneira mais, ouvindo o seu Morubixaba, de uma maneira mais sensível. Uma tenda não é uma empresa, não tem cargos a serem ocupados porque precisa promover, porque uma mesa está vazia, e você tem de promover porque ficou vazio um cargo. Não. É pessoal, é escola de crescimento pessoal. Que cada um de nós, sacerdotes, cada um de nós, filhos de Umbanda, entenda o valor do grau. É a espinha dorsal da escola de Mirim. Que cada um possa, na sua tenda, fazer com que os filhos vivam os graus, no ritmo necessário, não para a tenda, não para atender a necessidade da tenda, para que o filho possa crescer. Essa é a nossa responsabilidade. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço as mensagens que eu tenho recebido, o feedback é bacana pra caramba, eu agradeço. Não posso gravar muitos vídeos mais, a vida, né? A vida continua, a gente está na correria de sempre, mas eu agradeço. Quando for possível, eu gravo outro vídeo, estarei aqui com vocês de novo. O nosso livro, Caboclo Mirim, Reflexões sobre a Escola de Caboclo Mirim, está disponível no site da editora Conhecimento. Deve estar disponível nas livrarias em breve, se é que já não está. Eu agradeço o carinho, estaremos juntos em alguns momentos em breve. Agradeço o carinho, espero que cada um de vocês possa sentir a verdade nas palavras, possa sentir a vibração da Escola de Mestre Mirim na sua tenda, nas suas vidas. Eu agradeço o carinho, agradeço a consideração. Até breve, meus irmãos. Salve, meu irmão. Saravá na lei de Umbanda. Um abraço. Salve Mirim, nosso chefe do Oriente.